Você já entrou em um site e teve dificuldade para consumir o conteúdo porque o texto era pequeno? Aí você teve que aproximar a tela, aumentar o tamanho da fonte, dar zoom e o site simplesmente quebrou. Muitos desenvolvedores, principalmente os iniciantes, sabem que precisamos definir um tamanho de fonte mínimo através da propriedade font size. Mas você sabe qual tamanho utilizar? Melhor ainda, você sabe a diferença entre as unidades de medidas, pixel, ren, en, porcentagem e várias outras unidades que nós temos no CSS? Hoje, neste vídeo, vamos entender a diferença entre as unidades de medida e para que elas servem, quais problemas elas resolvem e qual delas costumam ser mais indicadas e o que a WCAG fala sobre o tamanho de texto. Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end, especialista em acessibilidade digital. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve aqui, clica no gostei. E se você gosta do meu conteúdo, ative o sininho e assim você fica sabendo quando eu posto novos vídeos. E o YouTube entrega os vídeos para mais pessoas. Quando a gente fala sobre acessibilidade e tamanho mínimo de texto, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando definimos o tamanho de uma fonte usando font size, podemos utilizar diferentes tamanhos de unidade de medida. Nós temos várias unidades de medidas dentro do CSS. Nós temos pixels, que é denominada como px, nós temos o ren, nós temos o wen e as porcentagens, clamp, várias outras unidades que nós podemos utilizar no nosso site. Mas você sabe qual é o problema que elas solucionam e para que elas servem? Vamos começar falando sobre a diferença das unidades de medida. Nós vamos começar por pixel ou o px. O pixel ela é uma unidade de medida absoluta. Isso significa o quê? Que quando nós definimos essa unidade, ela sempre terá o mesmo tamanho independente do tamanho da sua tela. Digamos que nós colocamos 16 pixels em um elemento de texto e esse elemento ele terá 16 pixels de tamanho no celular, no tablet, no notebook ou até mesmo no monitor de desktop. Porém, um pixel no CSS ele não é exatamente um pixel no aparelho. Nem um pixel no celular, nem exatamente um pixel no tablet, notebook, nem no monitor. Pode ver que algumas pessoas que têm um monitor muito grande, pode ser que o seu site ele dê uma quebrada, porque o seu conteúdo que é feito com tamanho em pixel, seja em elemento de texto ou seja em elemento não textual, como imagens e vídeos, ele possa ficar menor porque ele é uma unidade de medida absoluta, ok? Por que um pixel ele não equivale exatamente a um pixel no CSS, ou um pixel no CSS não equivale exatamente a um pixel no device? Porque nós temos uma regra chamada DPR, que é Device Pixel Ratio. Isso significa que nós temos em cada aparelho uma densidade de pixels diferente. Eu não vou aprofundar isso nesse vídeo, eu vou explicar num próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários sobre o DPR. E a unidade de medida pixel, ela é absoluta. Isso prejudica o site em duas coisas. A primeira, quando você vai tornar o seu site responsivo e você aproxima a tela de um zoom ou simplesmente você utiliza com tamanho de fonte maior por pura preferência do usuário, o seu site ele quebra, porque a unidade de medida absoluta não se dá muito bem com a responsividade. E isso também prejudica bastante na manutenção do seu site. Porque imagina que você tem vários elementos de texto, sendo cada um com um tamanho diferente. Claro que no CSS a gente pode colocar os roots, né, que são as variáveis,
mas mesmo assim ainda dificulta bastante, porque quando você aplica em um elemento, ele não espelha nos outros elementos, principalmente tomando em consideração o REN, que eu vou explicar agora. Qual que é a diferença entre o pixel para o REN? O REN ele já é uma unidade de medida relativa. O REN ele significa root n. Isso significa que essa unidade de medida relativa, ela se adapta completamente a vários tamanhos de tela. Por dois motivos que o pixel tem de contra, ela tem a favor. Ela respeita a preferência do usuário. Então ela respeita completamente a preferência do usuário. Eu tenho problema de visão. Eu tenho uma visão muito baixa. E por padrão, o meu celular, ele tem o tamanho de fonte aumentado. O meu computador, ele tem o tamanho de fonte aumentado. Todos os sites e aplicações que são desenvolvidas e são preparadas para serem realmente responsivas, eles se adaptam automaticamente e o site não quebra. Você já entrou num site, provavelmente você tentou dar zoom ou aumentar o tamanho da fonte e ele quebrou, porque foi desenvolvido em pixel. E aqui nós temos mais uma diferença. O REN, ele sempre vai pegar como parâmetro dele o elemento raiz. O que é o elemento raiz dentro de um site feito em HTML? É o próprio HTML. Todos os navegadores, ou a grande maioria deles, por padrão, coloca o tamanho de fonte de 16%. Então, se você colocar o tamanho de fonte em qualquer um dos elementos, seja um H1, seja um H2, um H3, um parágrafo, e você colocar um REN de tamanho, isso significa que ele terá 16 pixels de tamanho. Agora, se você colocar 2 REN, isso significa que ele terá 32 pixels de tamanho, porque ele dobrou o tamanho. E isso é muito importante porque quando a gente faz a alteração em qualquer elemento do nosso site, ele vai tomar como padrão o tamanho do HTML, que é o tamanho por padrão dos navegadores. E isso é muito importante quando a gente fala sobre responsividade e sobre preferência do usuário. Agora, o N. O N, ele é muito parecido com o REN. Por quê? Porque ele segue as mesmas diretrizes de unidade de tamanho relativo, de unidade de medida relativa. Ele segue as preferências do usuário, ele atende aos requisitos de responsividade, ele não martela um tamanho na tela do usuário, ele simplesmente deixa o conteúdo relativo ao tamanho da tela que o usuário está consumindo. Porém, aqui no N, ele não pega como referência o elemento raiz, ele pega como referência o elemento pi, ou seja, se você tem um container de 20 pixels e dentro desse container você coloca um parágrafo com um N, ele significa que ele vai ter os mesmos 20 pixels. Agora, se você coloca o conteúdo de 2 REN, ele vai ter 40 pixels, porque ele vai ter dobrado o pixel do elemento pi dele, que é o container. Então ele sempre vai pegar como referência o elemento pi. E qual que é o ponto ruim da gente usar o N? É que se você tem dentro de um container, você tem um elemento de parágrafo e você coloca no container 20 pixels martelado e você coloca um N dentro desse elemento de parágrafo, ele vai ter 40 pixels. Só que se você tem mais um elemento dentro desse parágrafo e você coloca mais um N, ele não fica mais com 40 pixels, ele fica com 60 pixels. E se você tem mais um, ele não fica mais com 60, ele fica com 80, ele sempre vai dobrando. E vai chegar um momento que vai ser difícil de prever qual que é o tamanho da fonte que ele vai usar. Então esse é um ponto negativo da gente usar o N ao invés do REN. E a porcentagem? A porcentagem ela funciona da mesma maneira ou de maneira semelhante ao N. Ela também utiliza como referência o tamanho do elemento pi. Por exemplo, se você tem um font size de 100% no elemento pi e dentro você coloca um parágrafo com 100%, isso significa que ele vai ter exatamente o mesmo tamanho do elemento pi.
Se você coloca um elemento pi de 100% e dentro um parágrafo de 150%, isso significa que ele vai ter 50% a mais de tamanho do que o elemento pi. Agora, se você coloca 75% dentro de um parágrafo de 75%, isso significa que você terá um tamanho de 25% menor. Deu para entender mais ou menos? A porcentagem ela costuma aparecer bastante quando falamos de proporção entre elementos que nem sempre a gente trabalha diretamente com pixel, por exemplo, imagem e os campos de vídeo. Quando eu devo utilizar cada um desses elementos? Bom, aqui a minha pergunta é: você está começando um projeto do zero? Se você estiver começando um projeto exatamente do zero, sempre utilize o Ren. Por quê? Por dois motivos, como eu já falei anteriormente. Ele respeita as preferências do usuário, seja em tamanho de fonte padrão, seja em zoom, seja em aproximação da tela. Então ele sempre vai pegar como parâmetro a preferência do usuário. 2, ele respeita muito as diretrizes de responsividade, muito melhor, mas muito melhor mesmo do que os elementos em pixels. Eu vejo muita gente utilizando nas media queries a unidade de medida em pixel, e isso é horrível. No, God! No, God, please, no! 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 Porque nem toda tela tem o mesmo tamanho de pixel. Então, por exemplo, você colocou lá para que quando ele tiver até 620 ou 650 pixels vai ter uma formatação. E aí você coloca a partir desses 650 pixels, você coloca lá que vai ter outra formação. Só que isso pode quebrar, porque até 650 pixels ele vai ter um comportamento e a partir de 650 pixels ele vai ter outro comportamento. Aí você pensa, eu vou colocar então para que quando tiver com 650 pixels ele tenha um comportamento e quando ele tiver 651 pixels ele tem outro comportamento. Só que esse abismo entre um pixel, entre 50 e 51, é um abismo gigantesco, que eu vou explicar melhor quando eu falar sobre o DPR, que é o Device ou Pixel Ratio. Então utilize sempre o Ren. Eu trouxe aqui um diagrama só para a gente entender melhor como realmente funcionam as unidades de medidas N e Ren, porque isso sempre causa uma certa dúvida na galera. O HTML, ele sempre é o elemento raiz de uma página feita em HTML. É isso daqui que o navegador vai interpretar. Ele vai pegar esse elemento e tudo que está dentro dele, porque pode ver que o HTML ele é a maior tag do nosso código, e dentro de HTML tem o body, e dentro do body nós temos todas as nossas tags de H1, H2, parágrafo, imagens, áudios, enfim, todas as tags. E quando a gente coloca unidade de medida em Ren, não importa quais são essas tags que nós colocamos dentro do nosso body, H1, H2, parágrafo, não importa. Todas essas tags com o tamanho font size em Ren, ela vai pegar como referência o elemento raiz. Então ele sempre vai partir que ele tenha 16 pixels de padrão. Então se eu coloco aqui 3 Ren, então quer dizer que ele vai ter 48 pixels, que é 3 vezes 16 pixels. 2 vezes 16 pixels e 1 vez 16 pixels. Isso aqui não importa a ordem, ele sempre vai se comportar desse jeito. Já o N, ele funciona como parâmetro, o elemento pi, que é o body nesse caso. Agora, se eu tivesse um container envolvendo esse parágrafo, ele pegaria o tamanho do pi, do container. Se ele tivesse dentro de um H1, ele pegaria como o H1 e assim por diante, porque ele pega como referência o elemento pi, e isso é um pouco ruim porque eles se somam, dobra a cada vez que eu uso o N dentro de N. E isso é ruim porque a gente chega uma hora que a gente não consegue mais calcular qual que vai ser o próximo tamanho, e a gente fica deduzindo o tamanho. E isso é bem ruim. O que a WCAG diz sobre tamanho de texto? Bom, ela não fala especificamente em nenhum tópico, em nenhum critério, qual é o tamanho mínimo obrigatório. Existe um consenso entre os desenvolvedores
que a gente sempre vai usar como tamanho mínimo de fonte o 16 pixels, porque ele já é, por padrão, utilizado nos navegadores. E o critério 1.4.4 da WCAG, que fala sobre o resize text, ela informa que o texto ele deve poder ser ampliado em até 200 vezes. E isso a gente está falando de zoom. E eu vou falar sobre zoom nos próximos vídeos, porque isso dá para aprofundar bastante nesse assunto. Aqui eu trouxe um comparativo entre telas para a gente entender como ficaria o texto nas diferentes tamanhos de tela. Aqui eu trouxe um exemplo de um site que utiliza como padrão de fonte 12 pixels. Olha como ficaria no nosso notebook. Eu não consigo enxergar isso daqui, tá? Eu não consigo. Como ficaria no celular. Eu teria que dar zoom aqui com certeza. E se tivesse cravado em pixel, eu não conseguiria aumentar o tamanho dessa fonte indo nas configurações do meu celular ou do meu Windows ou do meu Mac. Porque se um site ele não é otimizado, ele é martelado em 12 pixels, ele não deixa aumentar o tamanho da fonte. Aqui é como ficaria em 14 pixels e aqui como ficaria em 16 pixels. Percebe que aqui nós temos um conforto ocular muito maior. Então a convenção dos desenvolvedores, digamos assim, ela fala que nós precisamos sempre priorizar 16 pixels como mínimo, tá? Mínimo de fonte. Chegamos numa parte que é crucial a gente entender, porque o tamanho da fonte, ela não é tudo. Que até agora nós falamos bastante sobre tamanho de fonte, falamos sobre o que a WCAG prega, mas existe muitos erros comuns que eu vejo, principalmente por desenvolvedores iniciantes, que é achar que o tamanho da fonte é o suficiente, quando na verdade não é. Existem boas práticas que a gente segue para que se tenha um conforto ocular e uma experiência do usuário muito maior. Vamos começar pelo contraste. Isso daqui eu sempre falo e eu já falei, eu tenho vídeo. É só você clicar aqui no card sobre contraste de cores. E isso é muito importante porque o usuário que tem problema de visão e ele não tem um contraste de cor adequado, não importa o tamanho da fonte que você usa, vai ficar ruim de ler. Não importa o estilo ou o tamanho da fonte, o usuário não vai conseguir ver se não tivermos um contraste adequado para aquele texto. Um fundo branco com fonte cinza, um fundo preto com fonte cinza, um fundo azul com fonte amarela, um fundo vermelho com fonte amarela. Isso não tem como a gente enxergar, não importa o tamanho da sua fonte. A segunda boa prática é nós entendermos a altura e o espaçamento das linhas. Perceba que aqui nós temos um espaçamento que é muito colado, muito junto. Isso prejudica na leitura do usuário. Então, se nós colocarmos um espaçamento um pouco maior, a gente consegue fazer com que o usuário ele tenha uma experiência de leitura muito mais confortável. E como a gente faz para isso acontecer? É através da propriedade Line Height. Se eu colocar Line Height 1.5, isso pode parecer um detalhe muito pequeno, mas isso faz uma diferença enorme quando se fala em acessibilidade e experiência do usuário, principalmente em textos longos. Isso aqui é um parágrafo pequeno, mas quando eu tenho um texto muito longo, fica difícil para a gente consumir esse conteúdo. A terceira boa prática que eu vou falar é a respeito sobre o espaçamento entre fontes. Quando falamos em espaçamento, não estamos falando apenas do texto, estamos falando da relação entre todos os elementos da interface. Título, parágrafo, botões, formulários, cards. O espaçamento entre esses conteúdos, ele é muito importante para garantir a legibilidade do conteúdo. O usuário tem dificuldade para identificar onde o conteúdo termina e onde o outro começa. A gente não consegue entender onde termina um parágrafo, onde começa um outro parágrafo. Então, quando nós colocamos um espaçamento mínimo entre o conteúdo, isso ajuda o usuário a entender a estrutura da página e ter, obviamente, como eu sempre falo, um conforto de leitura muito melhor. E o último é o comprimento da linha. Isso é importante. Quantos caracteres existem em cada linha de texto? Porque
O usuário, ele pode ler esse conteúdo e o conteúdo pode cortar. Agora imagine um parágrafo ocupando toda a largura de um monitor ultra wide, aqueles bem grandão. Isso é complicado para uma pessoa ler. Os olhos cansam, a pessoa precisa percorrer uma longa distância enorme de uma ponta a outra. Às vezes ela até esquece o que ela leu lá no começo, e isso prejudica a leitura, prejudica a usabilidade e prejudica o conforto da pessoa para consumir o seu conteúdo. Quando a gente coloca um equilíbrio entre o espaçamento da linha e o comprimento da linha, o usuário ele consegue fazer uma leitura muito melhor. Isso serve para sites de notícias, serve para blogs, documentação e sites e tudo mais, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Nos seus projetos, você costuma utilizar qual unidade de medida? Porcentagem, pixel, RAM? E mais importante, você já tinha parado para pensar que a legibilidade vai muito além do que o tamanho da fonte? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se eu te ajudei nesse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!